Pessoal, quando nós falamos sobre reduzir frações ao mesmo denominador, nós estamos falando em transformá-las em frações equivalentes até conseguir duas frações com os denominadores iguais. Por que isso é importante? Os denominadores de uma fração é o número que aparece embaixo. Bom, quando nós precisarmos comparar frações, somar frações ou subtrair frações, duas ou mais, é preciso que elas tenham denominadores iguais. Então, sempre que eu tiver que fazer operações de adição e subtração entre duas ou mais frações, ou sempre que eu precisar comparar frações, comparar no sentido quem é maior, quem é menor, ou se são duas frações iguais, eu preciso que os denominadores, os números que aparecem embaixo da fração, eles sejam iguais. Como eu posso fazer isso? Observe o exemplo. A fração 3 sobre 4 e a fração 2 sobre 5. Bom, vamos criar frações equivalentes a partir da fração que nós temos. Bom, fração equivalente, como foi estudado, é o mesmo que de multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número natural. Iniciando a nossa multiplicação, portanto, pelo número 2, teremos 3 vezes 2, 6, e 4 vezes 2, 8. Multiplicando agora a mesma fração pelo número 3, teremos 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12. Multiplicando por 5, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16. Multiplicando por 5, teremos 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20. Multiplicando por 6, 3 vezes 6, 18, 4 vezes 6, 24. Eu poderia continuar essa divisão, mas vamos fazer a divisão agora da nossa segunda fração. Começando pelo 2, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10, multiplicando por 3, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Multiplicando por 4. 4 vezes 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Multiplicando por 5. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 5, 25. Multiplicando por 6. 2 vezes 6, 12. 5 vezes 6, 30. Eu também poderia continuar, mas vamos comparar as frações equivalentes que nós já temos. Nós temos que a fração 3 vezes 4 é equivalente a 6 sobre 8, que é equivalente a 9 sobre 12, que é equivalente a 12 sobre 16, que é equivalente a 15 sobre 20, que é equivalente a 18 sobre 24. E eu poderia continuar. Também temos que a fração 2 sobre 5 é equivalente a 4 sobre 10, que é equivalente a 6 sobre 15, que é equivalente a 8 sobre 20, que é equivalente a 10 sobre 25, que é equivalente a 12 sobre 30. Observe que, ao compararmos a fração 3 sobre 4 e 2 sobre 5, nós vamos pegar as frações equivalentes a elas que possuem o mesmo denominador. Frações que têm o mesmo denominador é a fração com o denominador 20. Observe que nós encontramos o 20 na primeira lista de números equivalentes e na segunda lista também de frações equivalentes. Logo, a fração 3 sobre 4 é equivalente à fração 15 sobre 20. E a fração 2 sobre 5 é equivalente à fração 8 sobre 20. Por que é importante que elas tenham o mesmo denominador? Pela seguinte regra: se duas frações têm o mesmo denominador, aquela que possui o maior numerador é maior. Logo, quando eu tenho frações com denominadores iguais, para saber quem é maior ou quem é menor, ou seja, para comparar essas duas frações, basta que você observe o numerador. O numerador que for maior significa que a fração também é maior. Se compararmos, então, as frações equivalentes 15 sobre 20 e 8 sobre 20, sabemos que o denominador são iguais, então temos que comparar. Quem é maior, o 15 ou o 8? O 15 é maior. Logo, a fração 15 sobre 20, ela é maior, esse símbolo indica que ele é maior, que a fração 8 sobre 20.
A fração 15 sobre 20 não equivale à fração 3 sobre 4? Então, 3 sobre 4 é maior que 2 sobre 8, 2 sobre 5, aliás, que equivale à fração 2 sobre 8. Então, nós temos uma fração sendo comparada à outra, a partir do seu denominador. Então, sempre que eu tenho denominadores iguais, o que eu faço é simplesmente observar o numerador. Numerador maior indica a fração maior. E aí eu faço a equivalência àquela fração originária dela. Pessoal, observe que eu tive que fazer essa multiplicação das duas frações várias vezes. Eu tive que fazer esse processo até encontrar duas frações equivalentes. Algumas vezes, essa fração ela será fácil de ser encontrada. Basta que você multiplique algumas vezes o numerador e o denominador de cada uma das frações e você vai encontrar logo uma fração que os dois denominadores são diferentes. Em outros momentos, isso pode se tornar muito mais complicado, muito mais difícil. Por isso, nós temos um processo chamado processo prático para determinar frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, eu posso fazer através de multiplicações sucessivas, como foi o que nós fizemos agora, mas eu posso fazer também através do processo prático. Vamos considerar o exemplo 1 sobre 4 e 3 sobre 5. Eu quero comparar essas duas frações. Eu quero saber qual fração é maior do que a outra. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Fazer com que os denominadores, que são 4 e 5, se tornem o mesmo denominador. Assim, basta comparar o numerador. O primeiro processo que nós iremos fazer é calcular o MMC. Quando estudamos múltiplos e divisores, estudamos que MMC significa mínimo múltiplo comum. Calcular mínimo múltiplo comum de números, pode ser 2, 3, 4, exige um pequeno processo. Você vai escrever os números. No caso, nós queremos que o 4 e o 5 sejam o mesmo número. Então, é ele que nós iremos escrever. Escrevemos 4,5, passamos um traço e dividimos pelos números primos. Quem são os números primos? Os números que eu divido apenas por 1 e por ele mesmo. O primeiro número primo, 2, depois 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 e assim por diante. Você já tem a lista de números primos. Bom, se eu tenho um número par, pela regra da divisibilidade, par sempre divide pelo número 2. 4 dividido por 2, 2. 5 não divide, repete. 2 dividido por 2, 1. 5 não divide, repete. 5 eu sei que é um número primo, então ele só vai dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. E repete o número 1 do 4. Observe que quando eu calculo o mínimo múltiplo comum, eu sempre irei chegar nos números 1 ao final do meu processo. As respostas 2, 2 e 5, nós iremos escrevê-la na forma de multiplicação. Fica, então, 2 vezes 2 vezes 5, ou na sua forma fatorada, 2 ao quadrado vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5, 20. Isso quer dizer que o denominador comum que nós procuramos para os números 4 e 5 será o número 20. Nós já sabemos o denominador, basta escrever 20 nos denominadores. Porém, observe que o numerador, ele também é equivalente à nossa fração original. Ele não pode ser simplesmente repetido. Isso quer dizer que nós também temos que fazer um processo para criar esse novo numerador. O processo será, você irá pegar o denominador que nós descobrimos, que é o número 20, dividir pelo denominador da fração originária, que é 4, e multiplicar pelo numerador, que é 1. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Então, a fração 1 sobre 4, ela é equivalente à fração 5 sobre 20. Na nossa segunda fração, nós fazemos o mesmo processo. Dividimos o denominador que nós encontramos, que é o número 20, pelo denominador original, que é o 5, e multiplicamos pelo numerador, que é o 3. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. Isso quer dizer que a fração
3 sobre 5 é equivalente à fração 12 sobre 20. Observe que as duas frações que nós temos agora, o seu denominador é um número igual, é o número 20. Então, basta comparar agora o numerador. E lá na regra diz, duas frações têm o mesmo denominador, aquele que possui o maior numerador é o maior. Quem possui o maior numerador? Se nós temos o numerador 5 e 12, então é o 12. Isso quer dizer que a fração 12 sobre 20, ela é maior do que a fração 5 sobre 10. Logo, se nós compararmos as frações originárias, 12 sobre 20 equivale à fração 13 sobre 5. E a fração 5 sobre 20 equivale à fração 1 sobre 4. 3 sobre 5 é maior do que 1 sobre 4. Comparamos essas duas frações a partir do seu denominador. Vamos para o próximo exemplo. No nosso próximo exemplo, portanto, nós temos a fração 3 sobre 7 e 5 sobre 2. Observe que nós temos frações com denominadores diferentes, então eu preciso compará-las, saber quem é maior e quem é menor. Utilizando o processo prático, a primeira coisa que nós iremos fazer é calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que é 7 e 2. Escrevemos os números 7 e 2, passamos um risco e começamos a divisão pelo nosso primeiro número primo, que é o número 2. 7 não divide por 2, repete. 2 dividido por 2, 1. 7 divide apenas por 7, porque é o número primo, será 1. E repetimos um 1 do número 2. Observe que, quando eu calculo o mínimo múltiplo comum, eu sou obrigada a começar na ordem dos números primos. Enquanto houver um número que é par, você irá dividir por 2. Depois você continua. Você tenta o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Quando eu não posso dividir um número, quando eu estiver calculando o mínimo múltiplo comum, basta repetir esse número abaixo dele. E eu vou fazer esse processo quantas vezes for necessário. Quando eu pular para o próximo número, dos números primos, eu vou tentar dividi-lo. Se eu não conseguir fazer isso, eu continuo repetindo esse número até chegar a vez dele ser dividido. Bom, ficamos então com 2 e 7, ou seja, 2 vezes 7. 2 vezes 7 eu sei que é 14. Isso quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre os números 7 e 2 é o número 14. Primeiro calculamos o mínimo múltiplo comum. Ele será o denominador comum entre os dois números que nós estamos procurando. Logo, ao invés de utilizarmos agora os denominadores 7 e 2, iremos usar o denominador 14 para ambas as frações. Agora temos que fazer a equivalência para o numerador. Fazemos o seguinte processo. Denominador que nós encontramos, 14, dividido pelo denominador original da fração, 7, e multiplicamos pelo numerador, 3. 14 dividido por 7 é 2, e 2 vezes 3 será 6. Fazemos o mesmo processo para a segunda fração. Nós fazemos 14, que é o novo denominador, dividido pelo denominador antigo, 2, multiplicado pelo numerador, 5. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 5, 35. Isso quer dizer que a fração 3 sobre 7 equivale à fração 6 sobre 14. E a fração 5 sobre 2 equivale à fração 35 sobre 14. Bom, se eu tenho que comparar essas frações, então o que nós iremos fazer agora? Concluímos, então, que a fração 35 sobre 14, ela tem que ser maior do que a fração 6 sobre 14, uma vez que os denominadores delas são iguais, porém o numerador é diferente. 35 é maior do que 6. Bom, se nós fazemos essa equivalência com as frações originárias, nós temos, portanto, que a fração 5 sobre 2 é maior do que a fração 3 sobre 7. No nosso próximo exemplo, nós temos os números mistos. 2 inteiro, 3 quinto e o segundo número misto,
3 inteiro, 1/4. Primeiro processo que nós temos que fazer é transformar esses números mistos em frações impróprias. Bom, lembrando do processo para fazer essa transformação, nós multiplicamos o denominador pela parte inteira e somamos pelo numerador. Assim, nós teremos um novo numerador. E para calcular o denominador, basta repetir o denominador que já existe. Então, ficaremos com a primeira fração, 5 vezes 2 mais 3. 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. O denominador, como basta repetir, será o número 5. Isso quer dizer que o número misto 2 inteiros, 3 quintos, equivale à fração imprópria 3 quintos. Fazemos isso também com o nosso segundo número, que é o número 3 inteiros, 1/4. Faremos o processo, multiplicamos o denominador pela parte inteira e somamos com um numerador. Multiplicando, então, ficaremos com 4 vezes 3 e 3, o resultado, soma 1. 4 vezes 3 é 12. 12 mais 1, 13. Então, nós temos que o numerador é 13. O denominador, basta repetir o valor. Como o nosso denominador é o número 4, então continua sendo o número 4. Ficamos com a fração imprópria 13 sobre 4, que equivale ao nosso número misto 3 inteiros e 1/4. Bom, observe então que nós temos essa equivalência. 2 inteiros, 3 quintos, equivale à fração 13 sobre 5, e a fração, o número misto, 3 inteiros, 1/4, equivale à fração 13 sobre 4. Nesse caso, nós já temos uma facilidade. Observamos que os numeradores, eles são iguais. E temos uma regra também para comparar, saber qual fração é maior quando é o numerador sendo igual. Bom, anteriormente, nós trabalhamos com os denominadores, quando os denominadores são iguais. Quando eles são iguais, você considera o numerador sendo maior, nós conseguimos saber qual é a fração maior. Se você coincidir de encontrar duas frações ou mais em que o numerador eles são iguais, essa coincidência acontecer, você não precisa calcular o denominador. Não é necessário. Basta você fazer uma simples comparação. A regra diz, se duas frações têm o mesmo numerador, aquela que tiver o menor denominador será o maior. Então, vamos observar o que a regra diz. Eu tenho numeradores iguais. O numerador são os valores que aparecem em cima. Nós temos que ele é 13. Vamos comparar o denominador. Aquele que tiver o número menor é considerado maior. Se eu tenho os números 5 e 4, 4 é um número menor. Quer dizer que a fração 13 sobre 4 ela é maior do que a fração 13 sobre 5. Se eu for comparar isso aos números mistos originários, quer dizer que 3 inteiros, 1/4 é maior do que 2 inteiros, 3 quintos. Pessoal, concluímos assim o nosso conteúdo sobre frações e sobre os elementos e características e conceitos principais das frações. Na nossa próxima aula, nós estaremos trabalhando com operações junto às frações. Então, as operações matemáticas que envolvem os números fracionários. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida nos procure na sala virtual.